Nós somos o Colo de Mãe, eu sou a Débora. Eu sou a Beta. E hoje a gente tá aqui em comemoração, acho que dá para falar dessa forma, né? Ao mês da síndrome de Rett. Na verdade, eu sempre gosto de falar sobre isso, que a comemoração, quando a gente está falando de qualquer coisa que tenha um sentido de conscientização, é muito mais para que a gente tente buscar espaços, né? Que, infelizmente, durante todos os outros meses do ano, durante todo o espaço que não é aquele que a mídia nos entrega para a gente falar sobre os nossos filhos, nos é negado. Então, outubro é o mês da síndrome de Rett. A nossa convidada é a mãe da Bela, eu nem tenho o que dizer. Dispensa comentários. Dispensa comentários. Nós estamos com a camiseta da apresentações. Bela. Depois a Milena vai explicar um pouco sobre essa camiseta, sobre a campanha, sobre a Bela. É um prazer imenso estar aqui com você. Poder escutar a história de vocês duas, poder conscientizar, poder comemorar, porque eu sei que você comemora muito a existência da Bela, e eu acho que vai ser um programa de muita alegria, assim, para nos mostrar também que é possível, né, conviver com uma deficiência, conviver com um aparato, uma dinâmica exaustiva e ainda assim ser muito feliz. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Mi, sabe que a gente jantou junto um dia, né? Eu e a Mi. E ela me contou a história dela e da Bela. Eu falei, as pessoas precisam ouvir essa história. Porque eu adoro a forma que tu enxerga a tua vida, as coisas que aconteceram, a forma como tu foi resiliente muito, muito cedo, muito Sim. nova, muito jovem. E a forma que tu enxerga, assim, que tu consegue ter verdade, assim, eu não quero fazer isso, eu faço isso, né? Não sou a mãe que brinca, eu sou a mãe que acha meus outros momentos preciosos. Eu acho isso muito legal. Porque, assim, ó, o nosso projeto, ele é um projeto de maternidade atípica que se transformou em parentalidade, porque a gente começou com mães e hoje já temos pais, avós. Ainda bem. Ainda bem. E assim, ó, no atípico entram várias coisas, né? A gente acaba falando muito de autismo porque é a nossa realidade e é onde a gente tem um lugar de fala, né? Mas é tão bom quando a gente pode trazer outras síndromes, outras situações, até para ajudar as pessoas no diagnóstico, né? Porque quem diagnosticou a Bela foi tu, né? Quase. Bem-vinda, Mi. Muito obrigada. A Deb falou uma coisa importante, né? Conviver. E eu fiz uma promessa pra Bela que eu vou viver. Eu não vou conviver ou sobreviver, eu vou viver a vida com ela, né? E da melhor maneira possível. Foi uma promessa que eu fiz no dia que eu tinha descoberto a síndrome, né? Um dos momentos do diagnóstico, eu liguei para minha mãe. E eu falei assim, mãe, o que vai ser de mim? Eu tinha 23 anos. E... Você segue com 23 anos, né? Sigo, tá. A gente não... eu virei pra ela, o que vai ser da minha vida? Porque a Bela, ela vai conhecer isso. Ela não vai saber que a Disney é super legal, ela não vai saber determinadas coisas. Ela vai ter um mundo ali e a qualidade de vida dela ali. E eu que sei, mãe. E eu que sei que a Europa é legal. E eu que sei que a Disney é massa, que uma viagem é bacana, que ter uma carreira é bom. O que vai ser da minha vida? Não dá pra tu te anular, né? Eu não queria. E eu me vi ali presa em casa, porque é um diagnóstico pesado, né? E eu falei assim, eu vou ficar aqui, vai ser terapia, 4 paredes, casa, comida, banho. Eu falei, o que vai ser da minha vida, mãe? E ela falou assim, não sei. E eu acredito que foi a primeira vez que minha mãe não soube me dar uma resposta, porque ela tem resposta para tudo. Se ela não tem, ela inventa, ela cria. Ou ela diz, vou descobrir. Ela, vou descobrir. E foi a primeira vez que eu não tive uma resposta. E aquilo foi desesperador. Porque foi o ponto mais forte que eu tinha e eu não tinha retorno. E naquele momento eu falei assim, não, eu tô sozinha nessa.
Eu olhei pra Bela e falei assim, nós não vamos sobreviver. Nós vamos viver essa vida. Eu vou viver com você. Que lindo. E dali em diante, eu fui conseguindo contornar algumas situações, né? Isso é uma questão que é bem delicada, né? Porque quando a gente sempre conversa muito sobre isso, né, Beta? Existem os desejos da criança e existem os desejos dos pais. Existe o que a gente imaginou como ideal para aquele filho e existe a realidade que aquele filho vai viver. E os nossos filhos, muitas vezes, sim, têm uma diminuição da realidade, da vastidão da realidade. E para gente que sabe dessa vastidão, é muito difícil lidar com isso, né? É muito difícil. A gente sofre dores que não precisaria sofrer, porque eles não estão sofrendo. Exato. Eles não estão entendendo. A gente sofre com as limitações, né? A Porque gente a sofre vida com as- vai ficando limitada, Vai. né? E a gente sabe o que é bom. Isso, e a gente sabe, mas a gente eles gostaria não, que eles tivessem exato, aquela mas vida. eles não necessariamente querem aquilo. Porque talvez para Bela a vida toda dela seja uma alegria imensa dentro do que ela pode. verdade. Não vai fazer falta a Disney, Não. não vai fazer falta a Europa. Mas eu não nunca vai tinha fazer- pensado nisso. É Eu muito nunca tinha interessante pensado por esse ângulo. é muito interessante Muito. esse colocar-se, tirar o protagonismo de si, entregar para o filho, né? É. E poder dizer, talvez ele vá ficar feliz para sempre nas quatro paredes, banho e terapia. Mas ele só vai ficar feliz para Se ela sempre estiver bem. nas quatro paredes se tiver uma mãe feliz. Exato. Exatamente. Exato. Porque Exatamente. não adianta a mãe querer dar o mundo pro filho Não. e ser infeliz, porque ele não vai ser feliz nem aqui, nem na Disney, nem Nem na lugar. China. E eu, desde o início ali... Quantos aninhos ela tinha? Tá, Vamos vamos começar. começar. A Bela começou a ter um atraso com 1 ano e 8 meses ali. O que acontecia? Ela ia para a escolinha e um grito ou choro de outra criança, ela chorava. Uhum. Fazia um bebeição, assim. E eu falei, tá estranho, mas ok. Ela convive com muitos adultos, né? Eu sou técnica de judô, então desde os 45 dias ela estava em cima do tatame com pessoas Em lugares adultas, barulhentos. em lugares extremamente barulhentos, placar, apito, voz alta, queda, né? A gente Uhum. tem muita queda, muitos homens, então a voz muito alta e muita gurizada, então sempre a parte social nunca foi um problema. Uhum. Porém, quando inserida na parte das crianças, ela chorava quando tinha alguém chorando. Começou... Professores perceberam isso, que o gatilho era outra criança que chorava. Eu percebi. Você. Eu já fui na escola Mãe, né? falando, ó, ela chora quando outra criança chora. Uhum. Mas a Bela fez uma adaptação e ok. E a ideia era colocar na escola para ela desenvolver mais. Uhum. Foi na escola, ficou na escola. E a Bela tinha um pouquinho de dificuldade de levar mochila, então fazia ela levar a mochila sempre. E aquele 1 ano e meio ali, Até 1 ano e meio a parte motora foi ok. Tá. corria, falava, brincava, falava bem, assim, não... Que a gente leva um baque, né? Quando tem essa É, regressão. O meu foi regressivo eu também. lembro um até baque. hoje, a última vez que ela brincou do... Cadê a Bela? Foi no supermercado. E eu... Cadê a Bela? E ela tirava. Cadê a Bela? Achou! E de repente eu perguntei de novo. E de novo. E eu... Que Parou. estranho. Ela parou. E um dia eu falo, au, 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 au. Depois... Uhum. E eu lembro esses 2 momentos. A O última Tela vez... que falava uau, o piu-piu, toda vez que via o passarinho, o gato, várias coisas. De repente, mudo. E eu lembro exatamente da cena, da coberta que ela tava, aonde eu estava, o mercado que eu estava. E o último momento dela falou, cadê a Bela? Achou! Uhum. Nunca mais. E deu um clique, eu, que estranho. Que estranho. Mas daqui a pouco volta, criança. Foi pra escola e eu falei, a professora tem que ficar de olho. Uma professora maravilhosa falou assim, Milena,
eu acredito que seja importante, depois de alguns meses, né? Levar ela no otorrino. Porque a gente tava fazendo uma brincadeira e eu joguei a almofada e dei um susto. E todo mundo, se assustou. E a Bela olhou pro lado, olhou pro outro, como se nada tivesse acontecido. Não teve reação. Daí eu falei assim, não, ela não tem problema de audição. Porque não é possível, uma criança que tá dentro do quarto, ela escuta o barulho do biscoito abrindo, ela corre pra cozinha. Como é que uma criança com o choro dessa, de outra criança. Como é que uma criança dessa que escuta um barulho de um abrir do biscoito Não tá ouvindo. não está ouvindo? Ou ela é extremamente seletiva. Uhum. Eu falei, tem alguma coisa. Levei, fiz os exames, não tinha nada. A menina falou assim, ela seleciona. Tipo, se ela veio um barulho, escuta um barulho aqui, a segunda vez ela não tá olhando, né? Vamos... Eu falei assim, ela tem outra coisa. Vamos investigar. Daí, falei com o meu marido na época. O pai dela. O pai dela, né? Falei com o pai dela na época, vamos levar, vamos. Fomos no neuro. Foi muito engraçado que a gente levou no neuro, a Bela ficou deitada, assim, no tapete, olhando as mãos. Ele pode ser autismo, vamos tratar como autismo. Mas normalmente, às vezes, como autismo é mais difícil em meninas, tem uma virada de chave com as terapias e a menina desenvolve. Tá bom. Você vai nessa clínica, vai fazer assim, assim, assado. Tá bom. Levei na clínica, marquei tudo e começou. Ali começou a correria. TO, fono, TO. Eu cheguei na clínica, era uma clínica de fisioterapia, então eu tinha alguns autistas, mas eu tinha muitas outras crianças com demandas, assim, crianças cadeirantes, crianças que não tinham diagnóstico. E eu falava, nossa, gente, que desesperador, né? Você não ter um diagnóstico. Eu sempre penso que pior do que ter o diagnóstico é não ter. É não ter. E eu ali, desculpa a fala, é só autismo? Naquele meu mundo, é só autismo. Eu tenho data de validade aqui na clínica. Uma hora ela vai desenvolver e eu vou sair e vai diminuindo as terapias e vai ficar tudo bem. Porque a Bela tem muito potencial, ela é muito boazinha. Era isso que eu ouvia. Ela ainda é, Ela né? ainda é boazinha. Maravilhosa. Muito quieta, diferente, às vezes, do que as pessoas são acostumadas a lidar com o autismo. E começou a vir os valores. E uma coisa pesada, né? Eu falei, não, mas tem data de validade isso aqui. Vou dar o meu melhor que vai passar. Gente, eu cheguei a um ponto que eu levava a Bela às 9 horas pra fazer TO ou fono. Voltava, levava ela na escola e voltava às 5 da tarde pra clínica. Porque na minha cabeça, quanto mais eu fizer, e muitas clínicas fazem isso, quanto mais terapia você fizer, mais rápido mais termina. rápido. E aí eles botam na nossa cabeça aquele pavor do tempo da intervenção precoce. Exato. É até 6 anos. Janela E a gente de vai desenvolvimento, dando... janela de aprendizagem. A gente vai dando, a gente sempre fala isso, né? A gente dá o dinheiro todo, a gente dá o nosso gás inteiro, a gente dá o nosso emocional, nossa saúde física, só que não é. É pra vida toda. Inteira. E aí tu adoece nesses 6 anos, porque tu dá o teu gás, e aí, no meu caso, chega nos 6 anos, melhorou muitas coisas, mudou o grau do autismo, nada. Né? E boletos. Sim. Boletos. Isso tudo sem plano. Não, eu tinha o plano. Tinha plano. Porém, A coparticipação ninguém era veio me altíssima. avisar Que que poderia você ser. tem a coparticipação. Mas é que a Bela tá com quantos anos? 7. Tu é da mesma fase que eu. Há 7, 8 anos atrás, o plano não dava nada. Era tudo muito, tinha que judicializar muito, brigar muito. Hoje já tá mais automático, assim. A coparticipação. E Ela é altíssima, né? isso. E eu pagando. Porém, eu ficava em algumas terapias ali. Eu ficava junto, né? Ficava ali na sala. E eu acredito que é muito importante aquela sala ali das mães. A gente aprende muito na sala de espera. Aprende muito. Eu vejo também que às vezes é um momento, assim, de muita dor, porque a gente só
cara, a gente só fala de coisa ruim ali, né? E tu sofre com os outros, né? Sim. Cada família nova que chega, tu sofre junto. E ali tinha muita questão medicamentosa, com muitas outras síndromes. Então eu fiquei assim, imagina, eu era atleta, uma vida de alta performance altíssima, só gente saudável, só gente Dentro bonita. de uma clínica de fisioterapia. De repente, eu parei dentro de uma clínica de fisioterapia com um monte de criança em desenvolvimento, crianças epiléticas, parte motora, cognitiva. Então, assim, a impressão que eu tive é que eu fui lá dos deuses gregos Pra lá. pra lá. E eu falei, caramba, que sorte eu tenho. Falei, meu Deus, eu tô bem. É Né? que assim, né? Tem uma coisa, até a gente ter um filho com necessidade, a gente tá no mundo dos deuses Total. gregos. A gente não sabe, a gente sabe que existe autismo, a gente sabe que existe síndromes, mas a gente não entende aquele mundo. E a gente fala muito isso para as famílias típicas, né, amiga? Por mais que, às vezes, até para nos confortar, eles falam: mas o meu também dá trabalho para fazer o tema de casa. Mas meu filho também não obedece muito, dorme pouco. Mas é uma fase. É uma fase. Né? Eu digo que a gente vive no puerpério, a gente não Sim. saiu do puerpério. A gente segue sem dormir, a gente segue na correria. Exato. Quando tem essas questões... mas a Bela faz isso. Eu falei, cara, o teu filho com 7 anos, ele vai se trocar, ele vai tomar um banho, ele vai comer sozinho. Ele vai dizer o que ele quer de presente de Natal, de aniversário? A gente não Isso. sabe. Eu não sei o que o meu filho quer. Eu também não. Estamos quase no Dia das Crianças. Eu Não. ontem olhei nas lojas e fiquei, lá vem. A ansiedade de o que eu vou dar. Eu nem penso. Porque Eu às nem vezes penso. eu Eu chego nem com um penso. super brinquedo, mas é que ele precisa brincar, ao mesmo tempo eu quero dar algo que ele vá curtir. E aí, tipo, ele brinca com a caixa. Uhum, E não com o brinquedo. uhum. E aí tu te frustra, né? Porque tu olha aquele monte de super-herói, aquele monte de boneca. E... Fazem uns 4 anos que eu não entro em loja de Eu brinquedo. também eu- não. É que eu entrei no mercado ontem e tá cheio. Um corredor só de brinquedo. Eu entro, às vezes falo, hoje eu vou comprar um brinquedo pra Bela. Porque eu lembro da minha sensação em ganhar brinquedo. Uhum. E deve ser a mesma. A gente dá uma volta e vai embora. Eu entro, dou uma volta, olho o preço, Uhum. falo, prefiro tomar um café. Saio e vou tomar um café. Eu comecei a investir em brinquedos Mas sensoriais, né? De tela. é algo que eu quero mudar. Porque eu Eles- acredito que ela mereça ter essa eles sensação merecem, de chegar em casa e ter algo. Ter Mas um sabe que presente. isso que a gente estava falando agora no início, sobre a expectativa que a gente tem, né? De que a Disney é legal, não sei o quê. A gente também tem uma expectativa de fornecer para os nossos filhos a infância que a gente teve. Eu tive uma infância muito feliz. A gente morava numa cidade pequena e eu morei numa rua que eram 20 e poucas meninas. Então a gente brincava muito na rua, era muito solto, era muito, muito bom, né? Cidade pequena. E eu sofri muito com os meus mais velhos na cidade grande, que eles não têm aquilo que eu tive, eles não andam na rua, eles não andam de bicicleta. E aí quando tu tem um filho atípico, isso vem que nem um tapa na tua cara, né? Sim. Porque, tipo, tudo que tu curtia, e a minha mãe foi professora, então ela brincava muito ludicamente com a gente. Sim. Montava casinha no jardim, era tinta, era bastante coisa sensorial. E eu não consigo ter esse acesso ao Theo, né? Ele não chama a atenção dele. E aí tu fica, né? Não tá tendo uma infância feliz, mas é outra percepção de infância feliz. Outra, total. A gente precisa se... Mas olha como é Despir, curioso. né? Olha como somos 3 mães atípicas aqui. Você, ontem, se preocupou porque foi ao mercado e viu brinquedos. Uhum. A Milena entra numa loja de brinquedos, sai e vai tomar café. Porque eu nem lembrava. Do Dia das Crianças. Nem lembrava. Eu nunca comprei... O Benjamin tá com 5. Aham. Eu nunca comprei presente de Dia das Crianças, nem de Natal, Mas pro Teodoro tu comprava. nem de aniversário. Sim, mas o que eu quero dizer é que as viradas de chave da gente Uhum. são em determinados assuntos. Quando eu soube do diagnóstico do Benjamin, e ele era muito pequenininho, eu acho que essa é a minha virada de chave dos presentes da infância. Já foi lá. Já foi lá, porque eu não pensei mais nisso. Uhum. Então, não é uma coisa que me mobiliza, Uhum. sabe? E ao mesmo tempo, de outro lado, eu consegui ficar 4 anos
sem ser mobilizada com as tais festinhas de aniversário. Esse ano resolvi fazer. E teve uma grande frustração. Uma frustração enorme. Tem 150 fotos. Ele está chorando em todas. E a Débora fez num local que ele tá acostumado a ir, no parque que ele vai toda semana. Eu fiz no Parquinho da Redenção. Numa casa de com festas. pouquíssimos colegas, de manhã, vazio. Tudo para dar certo. Mas é a quebra de rotina. E deu errado. Entende? Então, eu acho que o legal para quem está em casa nos vendo nesse momento é que a gente possa entender que aqui somos 3 mulheres tentando. Exato. Somos 3 mulheres entendendo os desenvolvimentos dos nossos filhos, a ausência de atributos, os déficits, os momentos em que eles estão, mas não temos garantia. E querendo a felicidade deles, né? Acima de qualquer coisa, coisa. mas não temos garantia, Mas posso né, dizer, Berta? eu conheço as 3 crianças, né? O meu, a Bela, nossa labradora humana, porque a Bela é uma coisa, e o Jamin. Os 3 são muito felizes. Sim. São crianças extremamente felizes, né? Se tem algo que a gente pode falar dos 3, eles são felizes. Eles são felizes com a mãe, com o irmão, com o pai, com quem eles têm, com a avó. São felizes. A questão da frustração na festa é uma coisa que nós decidimos lá no aniversário da Bela foi o que ela gosta. Uhum. Ela gosta de churrasco, pão de queijo, cavalo e piscina. Nossa, eu quero ir na festa da Bela. O que nós vamos fazer com ela? Vamos acordar, tomar um café que tenha pão de queijo. Sim. Na hora do almoço nós vamos fazer o quê? Churrasco. Porque ela gosta. Vamos passear a cavalo. E depois nós vamos andar a cavalo ou ir na piscina. Vai ser o dia da Bela. É o que eles gostam, né? Claro que eu quero muito fazer uma festa para a Bela. Muito. Mas é que assim, ó, eu já Mas desisti também da festa. A minha conclusão eu entendi que a festa é para mim. Uhum. Mas por isso, durante 4 anos, eu não passou isso pela minha Sim. cabeça. Ele pediu muito essa festa. É que quando chega na Ele escola, ele pediu começa muito, a ver, né, os muito, coleguinhas com festa. Muito, muito, muito. Só que o entendimento da festa de aniversário Sim. que ele queria dentro da cabecinha dele, que ele me falava que queria, não é dentro da realidade, entende? Então, quando todo mundo chegou, a primeira coisa que ele queria, bolo. Depois ele queria cantar parabéns, depois ele queria ir para casa. Sim, ele lembrou do parabéns e do bolo. Isso, do bolo e do parabéns. Então, 3 minutos de festa, ele sentou e ele não queria mais fazer nada. Tipo, já tinha acabado Já pra ele a tinha festa. acabado, porque na cabecinha dele é bolo e parabéns. Parabéns. Todo mundo canta parabéns, ele sopra a vela. A vela sobe de novo, ele sopra de novo e depois vai todo mundo pra casa. É que quem sabe pra ele, aniversário, quando a gente chama ele pra vir cantar parabéns pra alguém. Então, ele pegou esse momento. Isso. Um bolo teria resolvido. Isso, um bolo teria resolvido. Mas a gente não sabe. Eu quis trazer esse assunto só pra gente mostrar pra todo mundo que a gente também não sabe. A gente não Que sabe. nenhuma de nós tem receita, que nenhuma de nós sabe como é que vai ser amanhã, como é que vai ser agora, meio-dia. Mas eu entrei agora na viagem, eu fui falando em loja de brinquedo, né? Eu falei, eu tô aqui em Portugal, tinha uma Toys R Us muito perto da casa da minha cunhada. Vamos, Samuel, uma loja gigante de brinquedo, vai ter muita coisa legal que o Theo vai se interessar. Entramos. Com ele junto. Uma loja monstra. E aí, como era grande, tem o carrinho, consigo pôr, né? Mas assim, ele entrou voando, pulou em tudo quanto é cama elástica. Ele gostou de tudo que era de movimento. Porque o Theo é o guri do movimento, ele corre o tempo todo. Ele gostou de skate, ele gostou da cama elástica, ele gostou do escorregador. Tudo que eu não podia trazer. Resumindo. E aí eu rodei aquela loja inteira, mas deixei ele brincando, né? Falei, alguma coisa ele vai gostar. Conforme ele mostra o interesse, eu vou comprando. O que ele comprou, gente? 4 patinhos de borracha de botar na banheira. Ele ficou enlouquecido nos patinhos de borracha, porque era assim, tipo, um verde com chapéu de marinheiro, um azul com roupa de não sei o quê, um vestido de Elvis. Foi o que ele gostou. E aí eu olhei assim e falei, meu Deus, eu vim preparada pra gastar e eu gastei, assim, €1 em cada patinho. E saí com 4 patinhos na mão. E Samuel me olhou, eu falei, tá, é o que ele quer. Na viagem ele perdeu os 4 patos, mas tá tudo bem, entendeu? Tava feliz, foi embora feliz da vida com aqueles 4 patinhos. Que jamais eu compraria. Sim. Sozinha. Tem umas coisas que não dá.
Onde é que eu tava? Você Eu tava queria que tu nos falasse um contando- pouquinho Do diagnóstico. Isso. ali. do diagnóstico Do dela. diagnóstico. Tu tava na Tava no clínica. Tá. Tava na clínica, ela ainda tava com alguma Outra dificuldade dificuldade. para carregar a mochila, Isso. mas ainda tava conversando, ainda tava. E você Sim. tinha dia e hora para ir embora Bora. e viver a vida normal. Normal. Uhum. Então, Até aí tu não tinha noção da mudança que a tua vida ia Café. rolar. não, eu sabia, eu tava insegura, né, em relação ao autismo ali, mas eu via muita coisa dentro daquela clínica, então era autismo. Autismo tem o início, meio e fim, né, e esse fim eu vou ponderando conforme os anos vão Sim. passando, enfim. E tá, e foi uma correria, foi Quer café, amiga? eu tava saindo, daí eu fiz uma escolha. Eu ainda recebia pelo meu clube como atleta. Uhum. E eu não dava mais... Não estava conseguindo ir aos treinos. Estava recebendo. Virei pro meu treinador e falei... eu não quero mais receber. Não, mas por quê? Eu falei assim, porque eu não acho justo eu estar recebendo e não estar vindo treinar. Eu não vou dar conta de treinar. Eu não vou conseguir mais. Eu preciso acompanhar a minha filha agora, Uhum. que ela é pequena. Sim. Porque eu vou perder. Ela precisa desenvolver agora. Ele, não. Você dá conta. Você consegue. Ele falou assim, você não precisa, mas eu não vou deixar de te pagar. E eu, tá bom. E eu chorei muito pra falar com ele, porque eu tava deixando Sem querer o que deixar. eu mais gostava de fazer. Daí, na época, continuei. Daí eu comecei a trabalhar, dando aula. Porque eu não queria ficar parada. Imagina, não posso ficar parada. Sim. E levando ela nas terapias, e um belo dia, uma mãe do Enzo falou assim, o Enzo já tá aqui há 6 meses, ele já tá falando, ele já tá escolhendo, e todas as mães de autista. Minha mãe do Otávio, uma grande amiga, falou assim, o Otávio já tá aqui há 8. Ele também, ele já tá falando bastante, já tá conversando, montando frases. E eu contei assim, nas pontas dos dedos, em cima da minha coxa, quantos meses a Bela estava. E eu, a Bela tá aqui há 6 meses. Isso um diálogo interno. Uhum. Falei, a Bela tá aqui há 6 meses. E ela não desenvolveu nada. Ou muito pouco do que poderia. Uhum. Com aquele potencial que tinham dito que ela tinha. Sim, avaliando a Bela com a Bela. Com a Bela. Eu olhei assim, tem alguma coisa errada. Na hora, eu falei, tem alguma coisa errada. Não é possível. Não é a terapia que tá errada, porque, não Tava é. numa clínica boa. Minha e tudo. filha tá ali. Cara, liguei pra minha advogada. Nesse momento eu já tinha uma advogada, já estava indo atrás dos direitos ali, né, em cima do plano. Já tinha chorado muito, já levado muito não, porque você toma uma negativa atrás da outra, o dinheiro vai acabando. E eu falei assim, Bárbara, na mesma semana eu fui tomar um café com ela, eu falei, Bárbara, eu acho que a Bela não tem autismo. E ela, eu também acho que não. Eu falei, opa, como assim? Resolve. Ela, eu acho que a Bela tem outra coisa e ela vai surpreender muita gente. Mas eu acho que ela não tem autismo. Falei, tá bom. Ela é uma advogada na área. A advogada na Tá. área, ela é uma mãe atípica. Ah, tá. Então ela E dentro conhecia. da clínica, ela teve vários dias e meses ali na UTI com a filha dela. E ela foi descobrindo esse mundo. Sim, E ela ajuda. ela tinha conhecimento. Cara, ela me ajudou muito. Uhum. Eu sou muito grata à Bárbara, assim. Tá, fui lá. E na mesma semana, pra você ver como as coisas, pra mim, aconteceram muito rápido. Uma vizinha minha, que eu mal conversava, chegou pra mim e falou assim, olha, eu tava num almoço com alguns amigos médicos e falei sobre a Bela. E eles me indicaram uma doutora especialista em autismo. Só que ela faz esse intercâmbio, Estados Unidos, Brasil. Mas eu acho importante você falar com ela. Falei, tá bom. Eu falei com o pai da Bela, falei, vamos levar em outro médico. Pra quê? Vai falar a mesma coisa. Não queria se frustrar, né? Uhum. Eu falei, não, mas eu quero outro médico. Quero falar com ela. Fui lá. Marquei a consulta, R$1.300. E eu falei, Há cara... 7 anos atrás, 6 anos Há atrás. 7 anos atrás. Daí eu falei, caramba, da onde que eu vou tirar
Da onde? Liguei pro padrinho dela, meu irmão. Eu moro aqui sozinha, né? Então é só eu e a Bela mesmo. Minha família inteira mora em outros estados. Falei, cara, vou ter que... Meu irmão, na hora. Tá aqui o dinheiro. Falei, graças a Deus, paguei mais uma consulta. Fomos na consulta. Calhou da médica estar aqui. Fomos. Em 5 minutos de consulta, ela olhou. Já era uma senhora. Não tem autismo. Na hora eu falei, beleza, não tem autismo. O que tem? Na hora... Porque alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Na hora, eu falei assim, pode ser pior? Hoje em dia eu não acho pior ou melhor, mas na época pode ser pior. Ou pode ser melhor. Ou pode ser melhor. E eu falava assim, a Bela ficou muito tempo na minha barriga, meu parto foi muito longo. Pode ter faltado oxigênio, né? A culpa. Aí tá. No final, ela ficou 1 hora lá na consulta. No final da consulta, a Bela virou a mão. Eu tava dando pão de queijo pra ela. Virou a mão e fez assim, ó. Minha médica. Ela faz muito esse movimento com as mãos. Eu falei, direto pra virar página de livro, pra comer, qualquer coisa. Ela falou assim, olha mãe, eu acho que pode ser hatch. Nossa, a experiência da médica, Assim, só de olhar. Só de olhar. Daí eu... hatch. Eu tinha uma noção, porque tinha uma menina em investigação na clínica. Na hora eu falei, não, mas se aquela garota que é muito mais... Tá comprometida do que a Bela não tem, a Bela não vai ter. Daí ela falou assim, não olhem no Google o que é hatch. Não olhem no Google. O pai tava junto. O pai tava junto. É porque quando a gente lê todas as possibilidades, aquilo parece que É uma condenação. é uma condenação, né? Tu acredita que vai ser daquele jeito e acaba sendo, né? Porque tu vai concordando com aquilo. E eu saí dali, peguei a Bela, saímos. Ele foi trabalhar, eu fui pra casa, entrei no Google. Eu desabei em casa. Pô. Falei, não é possível. Ela falou, você tem que ir na geneticista. Daí eu fui na geneticista no dia seguinte. Vai lá, mais R$700. Pô. Gente, não me pergunte de onde eu tirava dinheiro. Porque até hoje eu não sei. Eu sei que eu resolvia. Falei, a vida é uma constante resoluções de problemas. E eu fui resolvendo. Daí eu fui na geneticista. Daí só fui eu e a Bela. E a geneticista, a doutora Elizabeth, também assim, um doce de mulher. Ela examinando a Bela, e ela, eu vou pedir outro exame, a gente pede hatch depois, porque eu acho que pode não ser hatch, porque ela pegou a boneca. E eu falava assim, não, pede de hatch. Ela falou, não, mas é caro. Eu falei, não, pede de hatch. Pede. Eu saí dali com o exame na mão e fui direto no laboratório fazer o exame. Direto, peguei a Bela e fui. Mais um talagaço, né? Não. Daí já liguei pra Mana, né? Tita, empresta o cartão de crédito. Impresso, tá aqui. Arrumando mil tá aqui. Saídas, né? As pessoas acham que é fácil conseguir dinheiro. Eu vendi bicicleta, portão de casa, o que tinha pra vender eu vendia. Exame. E você vai vendo, não tem fim. Você liga pro convênio... Não. O exame do convênio é só dali 4, 6 meses. E não é a mesma qualidade, às vezes. Como é né? que eu vou ficar Não 6 meses? Não tem como. Não tem condições. Não, e assim, 4, 6 meses pra tu fazer, e ainda vai pros Estados Unidos pra avaliar, mais 3, 4 meses pra voltar o laudo. Então, são meio ano. E é sempre esse o movimento da dúvida, né? O movimento da dúvida é terrível, né? Horrível. Então, assim, como é que você vai ficar entre uma médica que fala de autismo, uma médica que fala de hatch, a mãozinha dobrando... A geneticista falando que não precisa do dizendo exame. que não precisa, e o plano te dizendo, temos agenda para daqui a 6 meses. É impossível. É impossível, é impossível. A gente não consegue fazer. Não existe mãe, não existe ser humano capaz de dar conta dessas dúvidas. Então, quando a gente fala, me parece que é válido fazer esse adendo, assim. Quando a gente fala das maternidades atípicas, não é uma questão de querer comparar ou de...
Não, é só porque a gente tem esse tipo de demanda. A demanda da urgência, a Exato. demanda da dúvida, a demanda do não saber se vão almoçar, se vão dormir, se vão... Não tem nada certo, a gente não tem garantias de nada, nunca. Nunca. Essa é a nossa questão, eu Não, acho, né? E eu escuto muito de pais nas salas de espera. Hoje eu não fico mais, né? Mas o tempo que eu ficava, eu lembro que quando alguns pais me diziam assim: eu não vou ter mais filho, então eu não vou fazer o exame genético. Tipo, as pessoas muito condicionam o exame genético a ter novos filhos, até porque no exame genético não aparece o autismo, então não faz nem Sim. muito sentido, né? Uhum. Claro que tem ali marcadores que são parecidos em todos Sim, os são autistas, mas não preditores. são, Uhum. não tem um exame para autismo. Eu fiz todos os exames no TEL, né? E eu tenho amigas que foram embora para os Estados Unidos justamente devido à terapia das síndromes que elas têm. Eu conheço muitas mães de síndrome rara. Muitas. Não sei nem falar o nome das síndromes, que toda hora é uma nova, né? Que eu descubro, assim, 2 Sim. pessoas no Brasil, Exato. 5 no mundo com síndromes. E aí tem uma amiga minha, muito minha amiga, que a gente já era amiga antes da gente ter filhos autistas, né? E a gente se conhece há uns 15 anos. E a síndrome da menina dela, olha a importância, isso eu sempre falo para os pais, a síndrome da menina dela tem tendência muito forte a problemas no coração, a problemas de saúde. Então, assim, ela encaixa totalmente no perfil do autismo, ela é autista, mas ela tem essa outra síndrome junto. Ai, não vou saber o nome agora, depois eu falo para vocês. É da Nick... Ai, é um nome esquisito. Sempre um nome em inglês super difícil de falar, porque é o nome da pessoa que descobriu a síndrome, né? E aí... Foi super importante, porque a menina, a cada 2 meses, precisa fazer exames de coração para não morrer do coração. Exato. Então, assim, tipo, não tem nada a ver eu vou ter outro filho ou não. Às vezes, num exame genético, tu descobre ali uma síndrome ou uma situação de saúde importantíssima para a vida dessa criança, para a Sim. qualidade, E o Theo né? nunca apareceu absolutamente nada. Nada. O que aparece para ele é que o autismo dele é multifatorial e tem nas 2 famílias, na do Samuel e na minha. Porque, a princípio, pelo Samuel ter sido diagnosticado junto... é da família dele. Não. Tem na minha também. Então, só o que aparece é isso. Que nós fizemos os exames, né? E... Você saiu e foi pro laboratório. Foi pro laboratório. Na verdade, a doutora, ela queria pedir um outro exame antes da RET. Eu insisti pra ela pedir a RET. E ela foi maravilhosa. Ela, não, então tá, vamos pedir. Pediu tudo. Fui lá, fiz o exame. E eu não... E ela falou, depois de um tempo você pode coletar o seu também, pra ver se o gene... como é no X, ali é da mulher, então é importante você fazer, caso você queira fazer ter outro filho. Tá bom. Fiz o exame. A síndrome é feminina, né? Na maioria, tá? Tem meninos também. Tá, mas é uma o incidência... X, no X. Tá. Tá, mas Então, tem meninos. é uma síndrome que vem da mãe. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu não... Mas é no X. É no X. É no tá. X da Y. É uma mutação É genética. uma mutação. E daí, fizemos o exame. Ia demorar um mês ali, 2, né? Ok. E normalmente o que acontece? Essa parte é engraçada. Vai o exame para a doutora. Foi pra ti. Não. Eu um dia recebi um e-mail dizendo que o exame já estava pronto, tipo uns 15 dias depois. E eu, caramba, já está pronto, né? Olha, que legal. Comecei a clicar, pique, clicando. Abre janela, fecha janela. E como eu tô sempre fazendo muita coisa, eu tô aqui e tô ali e clicando. 7 dias depois que eu fiz esse monte de clique, o exame veio pro meu e-mail. Quando chegou o exame no meu e-mail, eu estava no período pré-olímpico ali, dentro do tatame, dando treino para uma equipe toda. Eu lembro que eu estava sozinha naquele dia, então era a única técnica, que um estava viajando e tal. E eu abri o exame, e eu tentando ler e dando treino, e eu tentando ler. E a Bela estava comigo, porque o treinamento antes era de noite, não tinha com quem deixar a Bela. Então, a Bela ia comigo no tatame. E ela ficava ali, assistindo desenho. Às vezes dormia, ficava ali. E eu, agora... eu não vou conseguir ler isso aqui. Eu preciso dar treino, enfim. E foi um dia que eu tava muito feliz. E nesse dia, acabou o treino. Um atleta meu, você pode me dar uma carona? Eu falei, posso. Eu lembro dessa história. É linda.
E ele sempre questionava, às vezes, assim, o que é felicidade? O que é o dia mais feliz da vida? E a Bela dormindo, e ele me perguntou no caminho, falou assim, Milena, qual foi o dia mais feliz da sua vida? É uma criança. Ele, na época, devia ter uns 18, 19, assim. Querido. Qual é o dia mais feliz da sua vida? Eu parei, olhei pra ele e falei assim, olha, é Daniel, nosso medalhista olímpico. Ele falou assim, eu falei, o dia mais feliz da minha vida foi o dia da minha primeira eco da Bela. Onde eu entrei, tava eu e ela na sala da médica. Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. E ela colocou na minha barriga o ultrassom. E o coração da Bela batia 172 BPM. E ela era do tamanho de um feijão. E ali eu vi que tinha vida em um grão de feijão. E ali pra mim foi o dia mais feliz da minha vida. Que eu fiquei encantada. Que eu não entendia como que bate um coração dentro de um feijão. E tá bom. Ele foi embora, subiu, foi pra minha casa, abriu o exame. Ela já tava dormindo. Traduzi. Eu falei, ela tem RET. Liguei pro pai, porque na época ele tava viajando. Só falei. Ele, tá bom. Ele sentiu lá, eu senti aqui. E mandei mensagem pra esse atleta. Falei assim, por que comigo? Falei, por quê? Porque eu acho que todo mundo se pergunta, por que comigo? Eu me senti a única pessoa do mundo a ter uma criança com síndrome de Rett, porque não é conhecida. Eu me senti, tipo, sabe, um grão? E ele só respondeu assim, porque você é a pessoa que vê o coração dentro de um feijão. E naquele momento eu sou. E eu vou ser essa pessoa. Eu não vou mudar. Eu só vou melhorar. Eu sou essa pessoa que vejo um coração dentro de um feijão. Peguei e fui dormir. E no judô, acredito em todos os esportes, mas principalmente no judô, a gente aprende a cair primeiro e depois a levantar. Sempre. Então a gente pode ganhar uma competição grande no sábado. Se a gente tem um por equipe no domingo, a gente pode perder para todo mundo que a gente ganhou. Mas na segunda-feira, a gente tem que estar de novo em pé, em cima do tatame, com postura, para treinar e começar tudo de novo. Eu recebi o diagnóstico numa quinta de noite. Na sexta-feira... Por engano. Por engano. Na sexta-feira, eu tava lá em pé, levando a minha filha na terapia, com todas as terapeutas chorando. Deixei ela e fui dar aula de judô. E fui. Fui trabalhar, fui dar aula. E hoje em dia, assim, eu tô com 31. Eu olho aquela pessoa com 22, eu falo, era uma menina. Uma criança, né? Era uma criança. E sozinha, né, Mi? Sim. Eu acho que esse momento do pai dela lá, trabalhando e viajando, ele tinha que trabalhar, né? Ele tinha que pagar as coisas. E eu aqui... foi bom, porque cada um recebeu do seu jeito, cada um no seu momento. E os dois tiveram que ser muito fortes também. Cada um do seu modo. E mudou. Daí, mudou o diagnóstico, mudou terapia. Porque era pra sempre agora, né? E é engraçado, né, que tu fala assim... era só autismo, né? Era que a só gente já autismo. conversou sobre isso. Olhando por esse ponto de vista, a gente tem o só autismo aqui, né? E para nós também é pesado, né? Sim. E para algumas mães é assim, meu Deus, é o autismo. E é assim, o autismo ele é difícil, ele é não o autismo em si, o que a sociedade faz conosco, né? Com as crianças que precisam, os adolescentes, os adultos. O que os outros fazem com a gente é que é difícil, não é o nosso filho que é difícil, não é a síndrome que é difícil.
Mas quando a gente conversou a primeira vez, eu e tu, que tu me falou isso, eu fiquei pensando... Eu sempre penso nisso, né? Sempre pode ser pior. O Theo já fez ecoterapia num lugar lá na Ípica, que é muito longe para chegar da avenida até lá dentro. Eu ia de carro com ele pequeno, era longe, então ele dormia no caminho, então era aquela briga para acordar, para pôr no cavalo. Ele era bem pequenininho nessa época, com uns 2 anos. E aí eu lembro que uma vez eu falei, ai, tô cansada. E aí na hora que eu acabei de falar, tô cansada, vem uma mãe com uma criança numa cadeira de rodas muito velha, uma roda muito torta, naquela estradinha de chão, vindo lá daquela longura que é a avenida, que ela desceu do ônibus até ali. E eu parei e falei, cara, eu não posso reclamar. Porque eu tô de carro, meu carro tem ar-condicionado, o meu filho não tem nenhuma questão motora, porque eu tenho várias amigas que têm outras síndromes e questões que têm essa questão da cadeira de roda e é muito pesado para mãe. São mães com muita força, porque bota na cadeira, tira da cadeira, bota a cadeira no carro, tira a cadeira do carro, espera o ônibus que tem acesso. É tudo muito complicado, né? A calçada que não ajuda. Então, é o todo que não ajuda, né? É o caminho para chegar na terapia que não te ajuda. Mas eu acho que tem uma questão de perspectiva, né? A perspectiva do para sempre, ela é muito complicada. E a perspectiva do porquê comigo. Quando a gente muda esse olhar do porquê não comigo... Eu sempre pensei, por que não comigo? Por que não pode tão especial que não vai acontecer comigo? Esse foi o meu pensamento no dia que eu descobri. E uma coisa eu não pensei por que comigo. E eu acho que é por isso que são tão importantes os grupos de acolhimento. Eu acho que é por isso que são tão importantes os grupos de mães que conversam e de pessoas que conversam, que é pra gente não achar que é isso. Eu sou a única mãe de hatch do mundo. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do Benjamin, eu recebi 2 diagnósticos no mesmo dia, em questão de 5 minutos. E eu, mais ou menos, já tinha entendido a questão do autismo, porque eu já sabia, porque eu estava pesquisando há muito tempo. Mas antes da médica dizer que ele era autista, ela disse que ele tinha macrocefalia. E só ficou aquilo na minha cabeça. O pior. Macrocefalia. Como é que lida, como é que trata, o que é? Porque ela olhou e falou assim, não. Esse perímetro cefálico, a gente precisa dar jeito. É questão de saúde, de sobrevivência, né? De sobrevivência, Roberta. Então, eu tinha muito... até eu chegar no autismo do Benjamin, eu fiquei com essa macrocefalia, com esse cérebro que não pararia de crescer. Sim. Eu não... Aí quando sai desse diagnóstico, vem um alívio gigantesco. Isso é só autismo. É por isso que eu quero dizer, porque o meu caminho foi o contrário. Você era só autismo pra hatch, e eu foi o contrário. Eu tinha um filho com macrocefalia, segundo aquele diagnóstico. E quando depois foi autismo... Então, é tudo uma questão de perspectiva do que a gente está vivendo, né? E da cadeira de rodas no terreno pantanoso. E você falou uma coisa, o para sempre. O para sempre sem perspectiva de melhoras. Porque a síndrome de Rett, a criança, ela tem uma regressão, ela vai perdendo algumas funções, como a Bela... Explica o que a síndrome de Rett acomete na criança. Tá, vamos lá. Vamos partir do princípio que eu não fui uma mãe que me especializei na síndrome. Tá? Mas que tu entende, né? Eu sei o mínimo, porque eu não quis me especializar e me jogar de cabeça, porque eu gosto de outras coisas da minha vida. Eu poderia ter estudado e ido muito mais atrás, mas eu não quis. E eu falei assim, a Bela não é a Rett. A Bela vai viver aqui, a Bela é a Bela. Então, os dados profundos eu não vou ter. Graças a Deus, tem outras mães. Sim. Né? E eu acho muito legal isso, porque cada mãe tem um perfil. Teve uma mãe que veio me perguntar esses tempos, qual é o local da mutação da Bela? Não faço a menor ideia. Eu falei, meu Deus, não sei. Peguei o exame e mandei, tá aqui. Eu não sei, tá aqui o exame da Bela. Sim. Né? Eu fiz essa opção, mas o que vem pra nós, o que chega já de primeira...
que a sua filha ela vai perdendo as funções conforme os anos vão passando. Então, tem criança... E isso depende de cada menina, tá? Tem meninas que são diagnosticadas com 6 meses. A Bela foi com 3 meses e 6. Tem crianças que são diagnosticadas... 3 anos. 3 anos e 6 meses. Tem crianças que têm o autismo até os 7, quando vê, é síndrome de Rett. Então, elas podem ir perdendo as funções. Elas têm epilepsia. Vai aparecendo conforme perde as funções, aí a pessoa começa a investigar. Vai aparecendo. Tá. Então, às vezes, a criança teve uma convulsão com 6 meses, tá hipotônica, faz o exame genético, tem Rett. Às vezes, a criança atrasa no andar. Não tá andando, 2 anos, 2 anos e meio, não tá andando. Não tá falando. Não tá andando, motor. Faz exame genético, síndrome de Rett. Elas são hipotônicas, né? Tem a perda da fala, a parte motora é bem agredida, a parte intestinal também. Então, tem muitas meninas que não conseguem mastigar. Elas não comem, daí tem que colocar gastro. Deve ser difícil o movimento peristáltico, né? Sim, e as mãos... A primeira coisa, uma das características da síndrome de Rett é a perda da função das mãos. Então, por isso que a mãozinha fecha. Por isso que a mão fecha, a mão vai na boca. A mão da Bela é destruída. Destruída, assim. Eu não gosto de ficar olhando toda hora, porque é uma criança com 7 anos, delicadíssima, com uma mão muito machucada, muito calejada. E tem uma coisa que algumas meninas têm, que é o linear de dor alto. Então, ela pode cair, bater a cabeça, pode acontecer várias... a dor da Bela, se ela chorar... É porque é absurda. É porque é absurdo a dor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque linear ela quase não... do quê? De dor. O limite de dor. Limite quase de não dor. sente dor. O atleta. De dor é muito alto. Eu trabalho com atleta. O limite de dor deles é altíssimo. Os caras sentem muita dor e eles estão lá. A Bela também. A Bela é calejada. Calejada. Essa é a palavra. Calejada. Ela... Só que aí, enquanto mãe, vem a preocupação, né? Ela tá se machucando igual. Tá. Só porque não chorou, não quer dizer que não machucou. E que não pode ser algo grave. O Theo, ele é hipossensível nos pés. E eu demorei a reparar. Eu fui notar que ele era hipossensível nos pés ali por uns 4 anos, que eu fui dar banho nele, tinha uma pontinha preta no pé. Eu falei, uma sujeirinha. Daí eu fui dar uma... Era um alfinete deste tamanho, cravado no pé. E ele brincou o dia inteiro com o alfinete no pé. E ele anda de skate, perde a unha do pé, ele chega, me entrega a unha e sai correndo. E eu quase morro. Sim. Então, tipo assim, é bom porque ele não sente dor, mas assim... Machuca. Daqui a pouco ele faz um ferimento grave que eu não trato, que inflama, que vira um problema. Né? E a Bela, a parte motora, ela cai, bate a cabeça. Muito. Não muito, hoje em dia não. Tá. Mas tem outras meninas que as mães colocam capacete. Sim, porque pode realmente porque, machucar. Cara, machuca. Então, ela já caiu de uma altura alta, cortou, chorou, juro, acho que ela chorou 10 segundos. E tava aqui, ó, e sangrando e plena. Então, a gente tem esse cuidado, né? E... Terapia, o que ela faz hoje, Hoje, as terapias, graças a Deus, a gente conseguiu todas via judicial. Depois de anos ali de luta, eu escrevo os meus sonhos, porque eu nunca deixei de sonhar. Eu escrevo todos os meus sonhos num papel. E eu escrevi lá que em julho até agosto de 2021, a Bela teria todas as terapias para o resto da vida. E conseguiu. E em julho de 2021, a Bárbara me ligou e falou, nós conseguimos. Então, pra mim ali, parecia que eu tinha feito meu papel de mãe, sabe? Claro. Porque, igual eu já falei pra vocês, eu não brinco com a Bela. Eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho uma carreira que eu amo o que eu faço. Eu não quis abrir mão disso. Porque é o que me mantém viva e sã. Mas eu também queria estar mais presente. E a minha forma de demonstrar amor e estar presente é levando, buscando, tomando café com ela, lutando pelos direitos dela. Então, quando eu consegui aquilo ali, pra mim foi uma das maiores provas de amor que eu tive pra ela. Porque eu falei assim, é o resto da vida. E agora o dinheiro que eu ia dar na terapia, eu vou poder viajar com ela.
Da qualidade de Eu vou vida. poder dar qualidade de vida. Foi um alívio. É que assim, o plano de saúde, quem tá fora do nosso meio não tem A menor ideia. a menor ideia Do que eles do fazem com a gente. medo de não ter as terapias. Do medo diário de perder as terapias, de um plano não pagar, de tu perder a clínica, de tu perder o vínculo. Isso. Os próprios terapeutas, eu acho que não têm Não. noção do tamanho da importância deles na nossa vida. Porque às vezes, assim, ó, é só naquele momento da terapia que eu consigo fazer mercado. É só no momento da terapia que eu trabalho. É só no momento da terapia que eu sei que o meu filho tá num lugar Seguro. que ele não tá regredindo com gente que tem manejo. É. Porque, assim, a escola é um local que a gente deixa a criança e realmente ela tá lá e eu conseguiria fazer essas coisas todas no momento da escola. Mas a gente tá o tempo todo preocupado enquanto eles estão na escola, porque não tem manejo. Se isso aqui toca e enquanto É é um na desespero. escola... Agora, se é da um clínica... momento de tensão. Se a clínica Você te sua liga, frio. é de Se a boa. É clínica porque te liga, alguém tá de boa. faltou, não é porque aconteceu algo grave. Ou que tá acontecendo algo e você vai resolver. Tem gente lá Contornável. segura para resolver. Então, no momento que a gente consegue todas as terapias do filho, eu judicializei também, e eu tive esse mesmo momento, assim, ó, eu não acredito. Porque tu fica assim, meu Deus. Sai um peso gigantesco de cima da gente, né? Uma Beta. coisa absurda. As terapias da Bela, eu calculei, dariam mais ou menos 50 mil por mês. A do Theo é isso do também. Theo. Pô, A do Theo dá 55 por mês. pro Quem que- resto quem da que vida, paga? Cara, quem Quem que que paga? paga? Daí você tá ali sabendo que você pode fazer mais pelo seu filho, que tem mais coisas pra ele fazer e você não pode, você tá impotente. A gente já tem um problema do horário, do né? horário. A rotina dos nossos filhos é muito puxada. Sim. O Theo entra às 8, faço a correria toda, mas às 6 da tarde ele tá saindo exausto. Então é muito cansativo. Eu quero fazer judô com ele, contigo, Aham. e a gente fica. Mas que hora? Qual horário? Dá pra ser de madrugada, porque... Que hora que eu vou encaixar a Mi na minha agenda, né? Porque ela trabalha com autistas Eu trabalho com lindamente. autista. E eu quero muito que ele faça. Só que vai ter que ser num sábado, vai ter que ser... E aí eu sei que tu também é mãe. Aí o que a gente faz? Pois eu quero ouvir isso, eu queria ouvir isso. E eu quero puxar 2 assuntos. E depois a gente tem que Temos terminar. tempo. Aham. Eu quero puxar 2 assuntos a partir da tua fala. Que eu acho que, pra gente encerrar, são muito importantes. Toda a tua fala é muito importante, muito emocionante. Estamos, né, absolutamente emocionadas aqui. A gente precisa desmistificar a mãe que se abandona em nome do amor aos filhos. É que eu acho que as pessoas acham bonita essa As pessoas vida acham da bonito, guerreira. Roberta, acham bonito. E não tá mas errado agora, abandonar não tá errado, tudo. não tá, nada é errado. Mas não espere isso Não, de todas isso, nós. Não se Exato. trata de errado. Aqui ninguém tá falando de errado, de certo, de julgamento, de valor, Não. de questão. Mas eu acho tão corajoso quando uma mãe assume: eu não quis estudar, A eu síndrome. preferi estudar outras coisas. Eu não quero brincar. Eu não gosto de abrir mão das coisas da minha vida. Eu quero continuar trabalhando. Eu preciso me manter sã. Isso é tão corajoso porque é tão distinto do que esperam de uma mãe, principalmente de uma mãe de uma criança que tem comprometimentos, né? E julgam, né, Mi? Julgam. Então, eu acho que é de uma coragem extrema. E eu acho que é muito importante, de tudo que você falou, de toda essa explicação sobre a síndrome, acho que esse é um ponto que tem que ficar assim como aprendizado mesmo para quem está em casa, sabe? Não se culpem se o amor de vocês não é o amor ortodoxo que se espera de toda mãe, que renuncia a tudo. O amor Ou não gosta aparece de brincar, cada... não gosta de cozinhar, e tá Isso, tudo tá bem. tudo Eu bem. sou boa em outras coisas. Não, Tu e falou pela isso no nosso presença evento, da né? filha, né? É a presença da filha. A Mia achou outros momentos preciosos com a Bela, né? O que a nossa primeira fala foi: eu preciso, para estar o outro bem, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. Isso desde que a Bela nasceu. Para eu conseguir amamentar e fazer tudo, eu precisava estar bem. O que é eu estar bem? Eu acordava, tomava um banho, ficava pronta, me maquiava, colocava uma roupa boa, pronto, eu estou bem. O que me faz bem? Eu fui atleta minha vida inteira, treinar me faz bem.
Eu tenho uma criança que eu vou ter que dar banho o resto da minha vida. Eu não sei até que quando ela vai andar, eu preciso carregar. Eu preciso estar forte fisicamente também. E o que me deixa emocionalmente. emocionalmente também. Já tá mais do que provado. Treino, exercício. Cara, tira remédio. Então, eu precisava me mexer. Eu falei, não vou abrir mão dos treinos. Algo me fazia bem, fazia a vida inteira. Então, vou continuar a treinar. Imagina eu cheguei o quão ao ponto... adoecida tu estaria hoje se tu tivesse abrido mão de tudo. E, Só assim, cuidando da Bela em casa. uma pessoa que Tu ia treinava tá adoecida. 5 horas por dia e tirar isso. Eu cheguei ao ponto de eu trocar, fazer uma permuta com a fisioterapeuta, quando eu não tinha ainda as questões do plano. Eu dava treino 5 horas da manhã pra físio poder atender a Bela. Então, assim, a gente vai dando a nossa maneira. Então, teve algumas coisas que eu não abri mão. Primeiro coisa que eu fiz, escrever todos os meus sonhos. Cara, quais são os meus sonhos? Da Milena. Da Milena, não é a Milena mãe, a Milena técnica, a Milena... Não, é a Milena, aquela garota com 20 e poucos anos. O que eu sonhava? O que eu sempre sonhei? Pô, eu sonhei com isso. Tá, o que eu quero? Mudou algumas coisas? Óbvio que mudou. E ainda bem, a gente precisa mudar. Mudei várias. Tá, o que é primordial? Eu preciso, pra eu estar bem, eu preciso treinar. Segunda coisa, não gosto de cozinhar. Preciso comer bem, né? E eu preciso ter um cachorro. Era um dos meus sonhos. Porque é o que me fazia bem. E eu fui atrás disso. Então, tem algumas coisas que eu não abro mão. Não vou abrir, pelo menos por enquanto. Talvez eu troque. Eu estou bem, sendo até um post que você falou assim, estamos doentes, ou algumas estão. E eu levantei a mão e falei, eu não me sinto doente. No E aí dia vem, né? que eu falei que eu sou uma mãe atípica, que eu não me sentia doente, veio. Eu lembro. Algumas mães, eu achei algumas mães aliviador. Que bom que você falou isso, porque eu também não me sinto. É porque as pessoas precisam se identificar com vários tipos de mães. Que legal, tem outras mães que estão bem também. Mas aí a mãe que tá sofrendo, ela acha isso uma ofensa. Isso. Como se todos tivessem que estar... E eu já fui a mãe sofrendo, que Sim. largou tudo. E hoje eu sou uma mãe que não quero mais ser aquela mãe. Isso, e são fases. Eu não tive essa fase, tá? Eu não tive essa mãe... Sofri, senti dor, mas eu tava... Não sei, eu fui na gana, fui indo, tá? E também um dos motivos, eu estava sozinha. Tinha eu e o pai da Bela, tá? Sim. Mas sozinha de família, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha pai, não tinha ninguém. Então, assim, quem vai levar no médico? Eu. Quem vai fazer isso? Eu. Quem tem que treinar? Eu. Quem tem que lavar a louça? Eu. Então, foi muito eu. Então, assim, eu não tinha opção. E uma mãe falou assim, então me conte mais sobre quantas pessoas na sua rede de apoio. Falei, minha amiga, eu acordo 4h30 da manhã, meu. Sou só eu e ela. Sou só eu e ela. Falei assim, dessa competição, às vezes as pessoas, assim, elas querem competir pra quem tem Mais a vida sofrimento. mais sofrida, a vida mais ferrada. Eu falei, dessa competição, Eu não participo. eu não vou participar. E eu não vou ganhar. Não faço questão nenhuma de ganhar. Eu faço questão de ganhar todas as competições. Que eu sou competitiva, eu gosto e eu trabalho com isso. Mas dessa, eu não vou ser. Você tem a sua fala, você tem o seu momento, eu respeito a sua dor. Porque eu também já senti. Mas eu não sou assim, eu não sou como você. Sabe que nos perguntam muito, né? Eu e a Débora, a gente tá sempre nos lugares rindo, a gente vai no café e eu sou muito atrapalhada, ela tá sempre rindo das minhas... Ou eu caio, ou eu quebro alguma coisa. É do tipo que derruba a caneta, Gente, sobe eu sou e derruba terrível. tudo. Eu agora, no estágio, eu quebro coisa o dia inteiro. Sem contar que a gente nunca sabe onde ela tá com o carro, né? A A gente tá andando. De repente ela fala, amiga, não é pra esse lado. Estamos em outro lugar. Sabe assim? E o frio na barriga que acha que o carro foi roubado. Tô sempre perdida. Então, a gente tá sempre rindo muito, né? Ou a gente lembra alguma história, ou a gente tá falando dos nossos filhos de algo bom. Ontem eu mandei mensagem pra ela que o Theo dormiu a noite inteira na cama dele. Ela Fiquei fica louca. feliz, comemora. Fiquei louca. Então, a gente grita, a gente... E as pessoas Sim, eu olham ontem pra nós. tava chovendo e eu tava na rua e ela me disse, o Theo dormiu sozinho no quarto dele das Tive 11 que às 5 da manhã. acordar. Eu comecei a gritar, gravar áudio no meio dos caminhões, as Eu não pessoas todas me acredito, olhavam. ela gritava. E as pessoas ficam nos achando loucas. Sim. E aí, quando a gente fala, não, a gente tem um programa de mães atípicas, um projeto de acolhimento psicológico, gratuito. Nossa, como vocês são felizes. E sempre vem essa pergunta. Mas vocês têm rede de apoio? Cara, a Débora não tem a família aqui também. Eu também não tenho a família aqui. É nós e nossos maridos. Nossa. Pra ela vir hoje aqui foi uma novela. É. Porque teria um evento na Escola. escola que
Na quinta-feira avisa que sábado vai ter um dia das crianças na escola. Aí, tipo, né? Tu que lute com a tua agenda. Então, tipo assim, não é isso. Eu aceitei o diagnóstico do meu filho. E isso me tirou um peso gigante. Quando ele fez 7 anos que eu entendi, ok, tenho um autista nível 3 de suporte, ele vai precisar de mim em X tempo, o que eu preciso fazer para a qualidade de vida dele, para que, né? O que eu faço quando eu morrer, quem vai cuidar, quem vai fazer. Eu tenho um documento que eu mando todo ano para todas as pessoas de confiança. Esse ano vocês vão receber junto, lutem com isso. Que é número do processo, todas as medicações que tomam, quem são os terapeutas do momento, quem é a médica. Porque assim, imagina se hoje eu bato carro, eu e Samuel aqui na esquina. É complexo o nosso filho. Muito, o meu filho é muito. extremamente complexo. Mesmo para os meus mais velhos virem assumir, eu preciso que tenha um manual. É assim, tal hora toma remédio tal hora toma não sei o quê, come dessa forma. Então eu tenho um manualzinho lá no computador, a cada meio ano eu vou reajustando e mando para as pessoas. É a minha forma de me organizar. Sim. Ou eu vou ficar sofrendo o que vai acontecer quando eu morrer, ou eu vou ser prática. Eu sou muito prática. Então eu vou lá e resolvo. Aqui tá assim, aqui tá assado. E tá resolvido. E agora sim eu vou ser feliz com ele do jeito que ele é. Porque eu preciso respeitar o que ele é. Isso. Ele é isso. Teve a questão... Eu nunca pensei em aceitar. Eu aceitei a Bela. Eu entendi que todo mundo é diferente. Por isso que eu falo assim, a Bela é a Bela. Quando alguém... Eu tava com uma dificuldade com a professora dela e tal... Porque ela tava assustada. Eu falei, eu não quero que você veja a síndrome. Não é isso. Eu quero que você veja a Bela. É a Bela. E é assim que eu trabalho com os meus autistas. Que eu comecei a dar aula de judô. Por quê? Para crianças autistas. Milena, você pode? Ele tem autismo. Eu falei, claro. Mas ele pode fazer ela? Pode. Sim, sim. Aquele olhar daquela mãe. Porque eu não recebo sim. A minha filha não pode... não o tempo inteiro. E eu falei, eu vou ser o sim pra elas. Essa sensação de sim, ele pode. Daí começou um. Daí veio o outro. Eu tô trabalhando, hoje em dia eu trabalho com 10 crianças autistas em aula particular de judô. Tu postou um vídeo de um deles que falou bem baixinho, eu te amo, Eu te amo, Seisei. E eu tava aquele dia, ele me vídeo. deu um trabalho pra colocar o kimono. Vídeo acabou comigo. Ele falou bem baixinho, Bem assim, né? te amo, Seisei. Ainda bem que tu tinha gravado. Ainda bem. E eu comecei com ele 7 minutos de aula. E veio assim, ele é opositor, ele é isso, ele é aquilo. Eu falei assim, eu não quero saber. Por quê? Porque eu quero conhecer ele. Eu não quero saber se ele... autismo, que suporte que ele tem. Eu preciso conhecer a criança. Eu me viro. Se eu tiver que perguntar alguma coisa, eu me viro. Então, a pessoa vem na clínica e... ele... fulano, Miguel, vem, Miguel. A mãe fica até perdida, que eu não falo com a mãe, pega pra não dar tempo de pensar. Ele não pode pensar muito. É que vai te limitar a tu saber as dificuldades, né? Me limita. Porque, Claro. E outra, eu não quero... O autismo eu não tô tratando, eu não sou terapeuta, eu sou professora. Eu quero que ele aprenda, eu quero que ele se divirta na aula. Então, Tu vai achar formas de eu vou chegar achar no formas movimento dele. certo. Se você vem e fala, faz isso, faz aquilo, claro, às vezes eu pergunto, é necessário, né? Tem gatilhos importantes. Mas no meu primeiro momento, eu quero curtir aquela criança. Então, eu costumo falar assim, eu jamais trabalharia com autista se não fosse a Bela. Claro. E eu falei assim, me deram um limão, Você eu fiz fez uma caipira, limonada, uma caipirinha e uma torta de limão. E Isso, se tiver que fazer mais coisa, eu vou fazer. isso, exatamente. Então, assim, eu entrei no mundo... hipocrisia minha eu dizer... eu não gostaria que a Bela tivesse a cura. Mentira, eu gostaria sim. Até porque tem uma questão toda motora a longo Sim, prazo. eu gostaria muito que ela se curasse e achasse a cura. Mas eu jamais trocaria a pessoa, a Milena que eu me tornei. Por causa dela. E as Não pessoas trocaria. acho que precisam entender exatamente isso. Você não precisa ter um filho no espectro ou com uma síndrome para se tornar alguém melhor, acolhedor. Porque a gente se tornou melhor. eu me tornei gente melhor. criou novas formas de trabalhar, conhecemos pessoas excelentes nesse caminho. Né? A gente cresceu enquanto pessoa, abrimos os horizontes para outro tipo de pessoas, para deficiências que a gente não enxergava antes. Tudo isso a gente fez a partir dos nossos filhos. Mas eu não preciso ter um filho atípico para ser essa pessoa boa. Não. Para ver o outro como igual, para respeitar e respeito, tentar... né?
ok, vem cá, eu vou ser professora do teu filho, independente se eu sou mãe atípica ou não. Eu vou respeitar a criança que tá chegando, o adolescente. E isso foi algo que mudou dentro do tatame. Uhum. Porque tanto eu como o pai dela, a gente falava muito palavrão. Para, tu é autista. Quantas vezes eu falei isso? Uhum. Quantas vezes? Tu é um deficiente mental. Usando como adjetivo. Sim, cultural. Um dia, um técnico virou assim, fulano, parece que é autista. Eu levantei a mão, em brincadeira, porque eu acredito que a gente pode... Falei assim, a Bela é autista e não faz isso não, hein? Nunca mais. Sim, a gente... Ele falou. A gente educa Mudei as pessoas, né? um pouquinho. Com os meus jovens, eu tenho crianças com autismo e tinha um menino de 23 anos fazendo aula. Eu juntei eles e eu acredito que a comunicação é importante. Falei o seguinte, olha só, fulano tem autismo, tá? Ele não sobra. Vocês conhecem a Bela? Então, sim, sei, a gente conhece a Bela. Então tá, ele é a Bela, só que de outra mãe. Vocês iam machucar a Bela? Vocês iam fazer? Não, sei. Ele também tem mãe. Ele não sobra. Vocês vão ajudar e vão ensinar. E ele tem muita coisa para nos ajudar. No dia que eu fiz uma gincana lá e o Iago ganhou a competição, todo mundo torcendo. Iago! O Iago levantou a mão assim. Ganhei! Eu saí do tatame chorando, porque eu falei assim, ele nunca ganhou nada na vida dele. E eu tô proporcionando ele ganhar algo. Aham. E as minhas crianças nunca mais falaram, ei, parece autista. Não, eles estão aprendendo. Então, acho que é esse o meu papel. A professora que trabalha comigo tá aprendendo a trabalhar, a incluir, a colocar, a dar um jeito. Eu escutei ontem ainda no trabalho, eu passei a tarde ontem no trabalho. Um trabalho presencial, assim, normalmente eu tô trabalhando em casa. Ontem eu ainda escutei de uma pessoa que trabalha com saúde mental. Aí eu, esse fim de semana, não quero fazer absolutamente nada. Quero deitar e assistir série, ficar que nem uma autista na frente da televisão. Ontem eu escutei isso. É horrível, né? Então, a gente precisa... E para isso, não precisa ter um filho Não precisa. atípico, para não falar esse tipo de coisa. E isso vir de né? alguém que trabalha com saúde mental, que é muito psicólogo ou sério, psiquiatra, é muito sério. É muito grave. E é muito cultural, né? Muito cultural. Eu quero terminar... eu não quero terminar. Eu preciso terminar. O verbo estava equivocado. Coisa, né? Mas eu quero, Milena, que você nos traga, porque foi uma das coisas mais emocionantes que eu já presenciei na minha vida, a conquista da Bela na escola. Como é que foi esse processo? Se você puder nos contar rapidinho, como é que foi? Porque eu acho assim que a caminhada que vocês fizeram pela inclusão precisava estar no Globo Repórter. Pelos mínimo. direitos dela, né? Isso. Porque a gente tem os direitos ao nosso lado, mas tudo é luta, né? Tudo é luta. Tem que brigar. O que aconteceu? Ela estava numa escola particular, tá? No início, o autismo, tudo, usava fralda. E a professora Mônica, um beijo pra ela, porque foi, assim, primordial. Professora... Cara, aquela professora saiu da caixa com a Bela. Professores que querem, fazem. Fazem. Ela fazia um diário da Bela com foto, escrito tudo, emocionante. Tá. E teve uma reunião depois do diagnóstico com todo mundo. Tinha umas 10 pessoas. E a escola foi, e a professora foi, e a coordenadora foi. Porém, no outro ano mudou a coordenadora. Mudou a coordenadora, desgringolou. E foi um ano do meu divórcio. Então, assim, eu não estava muito presente. E eu não era uma mãe tão presente lá. Eu levava e buscava. Só que eu não estava presente, mas eu tô aqui, olhando, observando. A coordenadora me pediu em maio o telefone das terapeutas e foi entrar em novembro. Em contato. Pra quê? Pra ir pro primeiro ano? Eu falei, não, a Bela vai sair da escola. Ah, mas por quê? E trocando o monitor. Eu falei, não é pra trocar monitor, cara. Deixa 1 ou 2 monitores. Ah, porque a Bela tá chorando. Eu falei, mas é claro. Cada hora uma pessoa diferente. Cada hora tá se expressando, o cara não vai entender. Falei, vou tirar por quê? Falei, porque eu tenho medo do que eu posso fazer com vocês. Não é o que vocês vão fazer com a Bela, o que eu vou fazer com vocês. Eu tenho medo de mim. Tirei.
Falei, não vou mais pagar a escola, não vale a pena, só dor de cabeça. E me divorciando. Pô, divorciei. Eu falei, na hora, me deu um clique. Eu falei, a primeira coisa, vão me perguntar da escola. Me divorciei na quinta. Na sexta, eu matriculei numa escola estadual. Mas eu não falei que a Bela tinha nada. Só fui lá e matriculei. Pum, fevereiro. Tem vaga? Tem. Matriculei. Na segunda, advogado, temos que falar sobre a escola. Tá matriculada. Matriculou e a escola abriu uma exceção e deixou a acompanhante da Bela ir, que era uma monitora antiga dela. Então, a Rita ia sempre com a Bela, só que tudo que é provisório vira fixo no serviço público. E a diretora falou assim, Milena, não podemos mais sustentar isso, né? A gente já fez o pedido para a Secretaria de Educação, tudo, mas eles não estão mandando monitor, não pode ser ela. Precisa tirar. Então, sem a monitora, a Bela não podia ir. Fiz a denúncia na Secretaria de Educação. Não tive... Só que tudo você precisa esperar. 60 dias. 60 dias passaram. Eu passei por todos daí os a Bárbara, processos. Milena, vai. Fui lá. Cheguei na Secretaria de Educação. E daí tem um salto alto que eu uso cada vez que eu vou pra batalha. Eu chamo ele de Natasha. Fui de salto alto. Vamos lá. Cheguei lá, eu falei, olha, minha filha tava com 4 laudos. Mostrando que minha filha já tinha entregue, tava tudo lá. Precisava de um monitor, de um professor. A menina da Secretaria de Educação virou pra mim assim, não, mas eu já trabalhei há mais de 20 anos. As meninas de RET têm muita experiência. Elas acompanham as coisas. Na hora que ela falou isso, eu comecei a rir. Eu falei, não. Eu falei, não é possível, se você acompanha a RET... Essas meninas não têm, minha filha usa fralda, não tem como. Ela não, porque tem mais de 30 crianças. Quando ela fez assim, ela tirou uma folha amassada, sabe aquelas folhas de café sujo? 30 crianças aqui na lista de espera para inclusão. Eu falei assim, eu dei gargalhada. Eu falei, não, agora você vem com uma folha amassada, me mostrar que o nome da minha filha tá aí. Eu falei, negativo. Falei, eu quero um papel agora, mostrando que eu vim aqui, que eu solicitei a vaga, que já faz mais de 60 dias que eu tô no aguardo, a minha filha tá sem escola. Ela, mas o conselho tutelar... Eu falei, pode ir conselho tutelar, pode ir quem for. Eu quero um protocolo. Peguei papel. Sempre peguem papéis e protocolos. Sempre. Peguei o papel. Toda negativa tem que estar anotada, gravada, feita alguma coisa. E eu acostumei muito a pegar papel, porque eu peguei muito papel. Eu já tomei muita revertida. Ah, cadê o protocolo? Ai, não sei. Porque você conta com as pessoas. Peguei o papel, levei, fui, esperei mais um prazo, porque você precisa esperar mais um prazo. E eu lembro que uma das meninas da escola falou assim, é muito difícil, Milena, conseguir. É muito difícil conseguir um professor. Eu falei, eu adoro essa palavra, é muito difícil. Falei assim, me dá 1 ano, eu vou estar aqui e a Bela vai estudar dentro de sala de aula. Exatamente 1 ano, fui chamada para audiência. Só que antes da audiência, me ligaram. A gente queria propor 1h30, 3 vezes na semana. Daí eu olhei assim, como é que é? 1h30 para minha filha ir na sala de recursos. 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Eu falei, olha só. E eu tava chorando nesse dia, que foi aquele dia lá que tu olhou pra pessoa e viu que... Só que aquele dia eu era pessoa mal. Eu tava assim, ruim, chorando, com alergia. E a criança chorando, toda errada. E eu chorando, falei pra ela, olha só. Se você tem filho, você sabe que só o deslocamento pra minha filha ficar 1h30 dentro de uma sala de recursos, sendo que ela já faz terapia de manhã. Eu não quero, não me serve. Prefiro ficar com ela em casa. Falei assim, a minha filha vai estudar todos os dias da semana, o período completo. Mas tem que ver se ela vai se adaptar. Eu falei assim, a gente precisa deixar ela o máximo possível. Se ela não se adaptar, a gente diminui. Mas vocês estão duvidando dela. Começa do pressuposto que ela vai adaptar, né? Eu falei assim, eu estou dizendo que em todas as escolas ela se adaptou, por que não ali? Falei, não vou aceitar. E foi uma das poucas vezes que eu disse não. E foi ali que eu aprendi a dizer não. Falei, não, eu não quero. Porque na hora você até ganhou. Nossa, ela conseguiu. Você até... Na hora eu parei 1h30. Que desrespeito, né? Eu falei, que palhaçada é essa 1h30? Eu prefiro dormir com ela. 1h30 ela vai ganhar muito mais. Fui no juiz, cheguei lá
na audiência. E eu acho que eles esperam aquela cara de coitada, né? Eu não, fui bem plena, assim, de salto alto. Fui lá com a advogada, cheguei lá, elas, essa é a Bela, todo mundo. Peguei e contei a minha história pro juiz e falei as seguintes palavras pra ele. Eu nasci para produzir, eu quero produzir para o meu país, eu quero trabalhar. Esse tempo que a minha filha está na escola é importante para ela e para mim. Eu não nasci para ficar em casa. E eu não quero a minha filha dentro da sala de recursos, eu quero a minha filha com uma professora de inclusão, não é monitora, eu quero uma professora dentro da sala de aula com os colegas, porque a minha filha precisa estar com crianças. Mas ela entende? Eu falei assim, minha filha fala com o olhar. Ela fala com os olhos. Se você entende... Eu não tenho dificuldade de entender minha filha. E as outras pessoas começam a entender também. Falei, eu quero a minha filha lá dentro. Falei, e elas me fizeram uma proposta muito injusta. Falei, se o senhor tem filho, você sabe que 1h30 só de deslocamento não me serve. Eu não quero. Juiz abençoado. Eu pedi 3 vezes, tá? A escola, ele, vamos lá, né? Que horas começa a escola? 1h15. Até que horas? Às 5. Então tá, então a Bela vai estudar de 1h15 até as 5 da tarde. Com o professor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Daí a Bárbara, minha advogada, amiga fiel, escudeira, falou assim, qual o prazo? 5 dias úteis, tá bom? Tá ótimo. Pum, que vitória. Que vitória. E... abriram um chamado fora do estado para conseguir uma professora. E a gente conseguiu uma professora maravilhosa também. Tá lá com a Bela. Tem ali as dificuldades, porque tá aprendendo sobre a síndrome. Mas tá ali e tá se esforçando. Tá querendo, né? Tá querendo. E eu consegui isso para ela. E agora a Bela tem uma amiga cadeirante. E daí eu vejo como a informação é importante, né? E sabe por que eu corro muito atrás das coisas da Bela? Às vezes é pela Bela, por mim e também pelas outras crianças. Porque na minha primeira semana de diagnóstico, eu entrei no grupo do WhatsApp e eu vi uma mãe lá no sertão, em piso de terra batido, com uma tábua, fazendo a menina dela caminhar. Era a terapia dela. E como é que eu... Em Porto Alegre. Porto Alegre, com todas as informações que eu posso ter, não vou fazer por ela e poder abrir porta para outras pessoas. Porque no momento que eu consigo isso, eu motivo a minha advogada. O próprio juiz vai enxergar de outro jeito. O próprio juiz vai enxergar de outra forma. Ele vai julgar sempre de outra forma, de outra depois forma. que ele ouviu uma mãe. Aquelas mulheres que queriam me dar 1h30 vão entender que eu trabalho tanto quanto elas. E que eu também preciso daquele tempo. E às vezes eu vejo que a escola, os funcionários, né, do meio, a gente tem amigas na Secretaria de Educação, a gente tem mães atípicas, né, em todos os locais. Elas estão acostumadas a não dar. Não deu. Eu precisei reter até 1 ano, né? Ele, imagina que ele saiu do jardim, ele sairia, ele entraria na 2ª série, né? 2 anos de pandemia em casa, que não teve escola para os deficientes, e ele também estava no colégio público nessa época. Eles não voltaram. E para mim era inconcebível uma criança sair do jardim e cair na 2ª série. Eu saio andando dentro da sala de aula com brinquedo para cair somar, multiplicar, dividir, né, subtrair. Não tem como, gente. É né? Para um autista, então, né? Se para uma criança típica, isso já seria absurdo, uma criança autista pior ainda. Então, eu fiquei lutando pela 1ª série. Primeiro ano eu entrei, fez tudo o processo, 8 laudos. Até o Lucelmo me mandou um laudo, querido. Pedi, ele fez, porque ele é um especialista em educação. Levei na Secretaria de Educação de Caxias, que aí seria para ele fazer para a escola novamente, porque eu achava que ele não estava pronto para a primeira, ainda não tinha dado 2 anos, foi no primeiro ano. Aí o juiz lá... Aí, Secretaria de Educação, não posso fazer nada, a regra do MEC, entra judicial, o juiz negou. Ok, mais 1 ano de faz de conta que está na aula, não tem a aula, que seria a 1ª série dele. Sim. Aí ele cairia na 2ª. Como eu sabia que eu estava voltando a Porto Alegre, vou entrar em Porto Alegre, né? Vou tentar outro juiz. Em 1 dia. Não tem condições dessa criança sair do pré para a 2ª. Não tem como. Pum.
documento feito, só que tu tem que entrar judicial. Tem que. E aí tu chega ali nos trâmites, que seria, né? Vai na Secretaria de Educação, vai na escola. Eles não têm o que fazer. Porque a regra é essa. A regra é essa. Não, eu tenho um laudo, gente, da Secretaria de Educação de Caxias, que ele é ridículo, assim, ó. Eu sei que a criança precisa de tal coisa. Eu sei que o autista tem dificuldade. Eles concordaram com todo o meu argumento. Mas não temos. Porém, anula tudo que veio eu antes. sei que a lei para o autista é diferente da criança típica, porém, ele vai, não pode. concedemos. Sabe quando tu vai lendo e vai te animando? Porque, tipo assim, tá concordando contigo. E aí eu Sim. falei, nossa, eu tô ganhando, né? A última frase foi um balde baque. de água fria. Eu, como assim? Eu sei, mas não faço? Isso. Mas é isso, porque o sistema é falho, É, né? e aí às vezes não é falta de vontade. Mas aí quando tu consegue, todas essas pessoas Vem. começam a enxergar, não, eu acho que a dá. perspectiva. Eu acho Você que dá. vai mudando aos poucos. Vai mudando. E uma coisa que eu, se fosse deixar um recado para as pessoas, respeitem o processo. Ele vai ser longo, mas não desistam. Porque várias vezes eu pensei em desistir. Muito. Eu sou forte, eu sei que eu sou e eu mostro que eu sou, mas eu também sou vulnerável, tenho os meus momentos dentro do carro, que eu sei que a gente chora muito dentro do carro. Eu choro dirigindo sempre. Então, assim, mas eu tive fé e eu falei, vai dar certo, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou tentar outra coisa. Mas e respeitar, porque demora. Hoje, as pessoas me veem com as terapias, nossa, como a Bela tá bem, né? Como a Bela tá na escola. Mas ninguém vê atrás das cortinas. Quantos corres, quantas vezes eu deixei de fazer algo, quantas noites viradas, né? Quantos favores? Pode dar aula pra mim, porque eu não vou poder, porque eu tenho que fazer tal coisa. Quantos colos eu tive que carregar. E falando em colo, na fila do SUS, que uma vez eu peguei uma fila mais longa, eu tava com ela no colo, a primeira vez que eu fui pegar o CDB pra ela, ela pesada, chovendo, começou a chover, e eu com ela no colo. E eu olhando aquelas pessoas naquela fila, eu comecei a chorar, e eu falei assim, não foi isso que eu pedi. Não foi isso. E ao mesmo tempo eu lembrei de uma frase que o Felipe Tito sempre fala: se você pediu a chuva, aprenda a lidar com a lama. Eu falei assim, eu pedi essa medicação e eu consegui. Falei, então você enxuga essas lágrimas, Milena, você fica aqui nessa fila e você pega essa medicação, porque tem muita gente que não consegue e você conseguiu. Então você aprenda a lidar com a lama. E eu, Quietinha. na hora. A gente precisa aprender a ver que tem o processo, como tu falou, que não vai ser fácil, né? Não vão chegar e te levar o CBD na tua casa, na porta. Não é isso. Mas tu vai conseguir e tu tem que tentar, e tu tem que tentar daqui, tu tem que tentar dali. Nem que seja, às vezes, desistir. Tem situações que a gente tem que dar um passo atrás. Exato. E tá tudo bem desistir às vezes. Eu fico bem preocupada, às vezes, com... A gente se preocupa muito com que mensagem a gente vai passar, né? Porque quando a gente pega uma pessoa muito forte como tu, parece que foi fácil. E não é. Não é. Não é. É um processo para chegar aqui. Tu sabe que quando essa história do chorar no carro, eu choro muito dirigindo. Choro. Eu boto uma música lá e choro. E o Theo tá sempre comigo, né? E aí, uma época, eu comecei a entrar numa paranoia de ficar preocupada do que ele tá achando, por que eu tô chorando, é por causa dele, é porque não... E aí, eu comecei a conversar com ele. Ai, filho, hoje a mãe tá chorando porque a mãe tá cansada por isso. Respeitar a pessoa que ele é. Sim. Que ele tem um entendimento. E eu noto que é bom ele me ver fragilizada também. Porque eles também não podem nos ver só uma fortaleza. Uma fortaleza. Porque a gente desmorona. E as pessoas precisam saber que a gente desmorona. E que eu sempre digo, tira a espadinha da minha mão, eu não quero ser guerreira. Eu sou obrigada a ser 90% do tempo, mas eu não quero. Eu adoraria que as coisas viessem fácil, que as leis fossem seguidas. Sim. Então, assim, tira essa espada da minha mão, que eu não quero ser. Quando eu era criança, eu queria ser a She-Ra. Hoje eu não quero mais. Não quero mais. E eu ainda tenho um papel ali dentro de técnica. Então, cara, eu não posso esmorecer quase nunca. Tu tem que ser Eu tenho rocha. que estar ali firme. Por quê? Porque aqueles caras, eles vão enfraquecer. E eu tenho que, não, você consegue.
Eu adoro ver tuas fotos gritando Não, eu grito muito. competição. Ainda mais se tiver um Gabriel, gente. Gabriel. Eles me tiram do sério. Então, assim, eu vejo que eu acumulo. E falar para as pessoas que essa mãe... eu sou vulnerável também. Eu choro. E nem todo dia eu vou estar bem. E não é que a gente não queira o nosso filho. A gente ama mais que tudo o nosso filho. Tudo. Mas tem dia... Mas poderia ser que mais eu fácil, quero, né? sim, tem dia igual, tem dia que eu olho assim, eu falei, nossa, a mãe tá on. Sim, a Bela foi pro pai, eu não tenho competição, eu não tenho trabalho hoje, meu Deus. A mãe tá on hoje. Tipo, hoje eu vou sair, hoje eu vou tomar uma cerveja, é a Milena. Então, eu aprendi a separar os papéis. E, mas sei, você faz isso? Faço. Sou mulher, sou mãe, e tá tudo bem. Então, e tu é muito nova, né, Milena? Não dá pra tu parar a tua vida inteira. Sim, e foi muito rápido. E eu acho que é bem legal a gente conversar sobre essa questão de notificar os nossos filhos também, né? De quando a gente não tá bem. Pra eles entenderem que não é com ele. Porque eu comecei a pensar assim... O que ele a pode cabecinha imaginar? dele deve que é por pensar, conta eu dele. fiz algo. Isso. E a minha mãe tá chorando. O que será que eu fiz? Isso. Né? Onde eu errei? Então, será que eu não fui tão bem na terapia? A mãe tá chateada por causa de outra coisa. E porque a mãe tem outra vida também, né? Afora eles, afora toda a questão deles. E que mesmo quando a gente tá chorando ou cansada ou exaustas por conta deles, não é ausência de amor, ou não é o todo. Não é eles, não o todo. Eu essa semana mandei muito. uma mensagem pro meu filho mais velho pedindo desculpa. Eu disse, Teodoro, me perdoa. Ontem eu não te dei atenção, eu não pude nem te olhar. O teu irmão demandou toda a minha saúde mental e emocional. Então, por favor, me perdoa. A gente que tem outros filhos mais velhos, eu falei isso lá no nosso evento, né? Os meus filhos tinham 15 e 18 quando o Theo nasceu e quando veio o diagnóstico com 1 ano, né? Porque, na verdade, eu levei 4 anos para um laudo, mas eu diagnostiquei com 1 ano. E foi o inverso, né, de vocês. Alguém não me disse que era autismo, eu sabia que era autismo. E eu tive que brigar muito para que alguém concordasse que era autismo. Diziam que iam rasgar o diploma, minha pediatra, que se ele fosse autista, o menino é um autista nível 3, né? Clássico. Então, eles perderam a mãe. Porque a minha vida se tornou 100% correr atrás e tenta aqui. E aí eu ainda peguei uma época que eu não tinha muitas clínicas em Porto Alegre, pouquíssimos profissionais. Então, eu e o Samuel tivemos que estudar muito, muito sobre a síndrome. Muito sobre tudo, sabe? Sobre transtorno, sobre se é síndrome, se é isso, se é aquilo. Porque a gente teve que diagnosticar, a gente teve que descobrir para que tratamento vai, para quem não vai. Desbravar o diagnóstico. E o meu primeiro ano foi um ano de muitos profissionais, muita gente picareta querendo ganhar dinheiro, tentando me enganar, e eu tendo que parar e falar, não, peraí, deixa eu estudar. Mas porque tinha assim, outros da filhos. onde eu vou tirar 25, 30 mil por mês para uma pessoa que vai me mandar uma listinha do que eu posso brincar com ele ou não? Era assim. E aí, os meus filhos acabaram aprendendo a se virar, sabe? Hoje eles são adultos, eles já foram morar sozinhos, eles foram morar sozinhos. Eles se viraram para comprar sua geladeira, seu fogão. E isso é horrível para mim, porque não é o que eu sonhei lá atrás. Mas foi uma a vida que eu tenho. Era o que você tinha naquele momento. Então, às vezes, eu fico uma semana sem ligar. E aí eu falo, cara, eu não falei com o Lucas, não falei com o Eduardo. O que tá acontecendo? Eu mando uma mensagem, a mãe tá aqui, não sei o quê. Porque é muito difícil para eles. É muito difícil. Por mais que eles entendam, por mais que eles respeitem. Mas eles perderam a mãe por né? Não é a mesma coisa. Eu gostaria de ter mais filhos, eu vou ter. Mas foi bom. Falando em filho, eu demorei para fazer o meu exame genético. Eu demorei. Eu demorei uns 4 anos, assim. Até ter a coragem, porque eu falei assim... Eu me respeitei naquele momento, eu achei muito legal. Porque eu falei assim... Pô, acabei de receber um diagnóstico da Bela. Não precisa ser agora, né? Não precisa ser agora. Imagina, eu falei, imagina se eu... Falei, não.
Daí eu paguei depois, pedi lá, fiz por fora, quando eu me senti preparada. Uhum. E eu falei, não, eu pretendo ter outros filhos, quero ter, mas que sejam para curtir, não pensando em cuidar né? Então, e esse pensamento, assim, depois se vocês vejam, se querem cortar isso, não vou falar pra vocês, mas eu acho que a maioria das mães, não vou generalizar, vou falar o que eu penso. Chega um momento ali, pelo menos da Hatch, que a lei da natureza os pais vão antes dos filhos. E eu falei assim, Deus, a única coisa que não tá dentro do meu controle é a vida e a morte, né? Uma das coisas. Mas que ela não fique sozinha. Sim. Né? Porque... É o nosso medo. Que medo, cara. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar? E mesmo a gente que tem filhos tem medo. Mesmo a gente. Porque a gente não tem garantia de nada. Não tem nada. E assim, esses dias eu vi o Liberalês fez um vídeo muito bom sobre isso. Ele falou sobre... Trazer os irmãos Eu só vejo a perto. mãe no consultório. Eu só vejo sempre a mãe. E ele diz que quando chega uma certa idade do autista dele, ele ali 10, 12 anos, ele começa a falar: cadê o resto da família? Quem vai assumir se te acontecer alguma coisa? Porque as mães estão cansadas, pode acontecer qualquer coisa, né? E aí ele fala: cadê esse pai? Cadê esse irmão? Cadê essa avó? Cadê essa tia? E ele começa a chamar pro consultório. Sim. Porque não adianta só essa pessoa saber que ela vai assumir. Ela precisa entrar na vida da criança. Ela precisa começar a entender a rotina, a logística. Ela precisa pertencer àquilo ali. No meu caso, eu fiz um documento lá. Sim. A pessoa tem que ler lá O documento. um manifesto de como acorda até como vai dormir e os porquês, né? Porque Sim. daqui a pouco a pessoa diz assim: isso aqui é bobagem, vou tirar esse monte de hora de terapia. Não tem como, né? Mas eu acho que a gente poderia ficar aqui muitas horas conversando sobre Tem o isso. telefone. Agora a gente vai fazer o telefone, a gente vai se despedir. Foi lindo. Obrigada, Muito obrigada, Mi. Foi É lindo. ótimo, né? Falar com a Mi Ótimo. sempre. Volte. Sempre que tu quiser. Volte. Não sempre esqueçam que quiser. outubro é o mês da síndrome de Síndrome Rett. de Rett. Divulguem. Isso, divulguem. Temos camisetas. Temos camisetas. As camisetas da Bela Na vão Bela ser... Vida Rett, é o Isso, Instagram é da o Mi, nós Instagram, vamos marcar. A gente vai marcar, depois vai vir um lote novo de camisetas. Vai vir né? um lote novo. Todo mundo fica lindo com essa camiseta, gente. É E uma, a camiseta é uma malha, ajuda a comprar carrinho, a comprar cadeira de ajuda- rodas. Isso, e ajuda muito a disseminar, né? A É, informação. Então, porque a pessoa vai ler aqui, vai chegar em casa, vai botar no Google, é disso que se trata. O podcast hoje teve uma mãe que é, na origem, o nosso projeto, né, Beta? Que é informação. Uma mãe que na medida do que desejou, se informou e, na medida do que desejou, quer transmitir informação de qualidade sobre a síndrome, a condição da sua filha. Muito, muito obrigada. Foi lindo. Mi. Vamos atender o telefone? Esse telefone é mágico, tá? Ele vai ligar, ele Pra liga você. automático. Pra Milena, na hora do diagnóstico, na hora que tu se percebeu essa mãe atípica. E o que tu hoje consegue falar pra Milena de 7 anos atrás? Essa hora é dura? Essa hora é dura. Essa hora é a hora da choradeira aqui, sempre. Ela já tá na linha, já pode falar. Tá. Continua, né? Não deixa pra trás os teus sonhos, que é muito importante. Lute por eles, vai valer a pena. Você luta muito. Você vai ter uma carreira linda, muito melhor do que você imaginou. Você vai ter pessoas muito boas ao seu lado. E você é melhor do que você imaginava. E a sua filha vai te trazer muitas alegrias. E só dorme agora. Só dorme. E amanhã vai à luta de novo. Você vai conseguir. Você conseguiu tudo. Tudo. E ajude as pessoas. Muito obrigada. Obrigadíssima, foi lindo.